Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra. Vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo, conflitos se intensificam, potências se movimentam. A gente mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje, 23 de julho de 2025, o cenário global segue bastante agitado. Para dar uma passada rápida, a guerra na Ucrânia continua, assim, bem tensa, com avanços e bombardeios dos dois lados, né? No Oriente Médio, a tensão Israel-Irã parece não ter fim. E a crise humanitária em Gaza, nossa, está em níveis desesperadores. E lá no Indo-Pacífico, a disputa entre Estados Unidos e China está esquentando, com movimentações militares e também econômicas. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses pontos? Certo, começando então pela Ucrânia. O que a gente tem de mais recente por lá? Olha, a situação no leste ucraniano continua. É bem crítica. As tropas russas avançaram, chegaram a entrar em Pokrovsk, que é um ponto bem estratégico ali, e, ao mesmo tempo, a Rússia não para com os ataques aéreos. Teve um bombardeio em Kramatorsk, que atingiu um prédio residencial, sabe? Matou uma criança de 10 anos, feriu outras 5 pessoas. Nossa. Num prédio residencial. Exato. E Odessa também foi alvo de ataques de drones, com feridos, incêndios. E a Ucrânia responde isso, eu imagino. Continua atacando em território russo? Sim, continua. A Ucrânia segue usando drones para atacar alvos dentro da Rússia. Tivemos relatos recentes, por exemplo, de um incêndio numa estação de trem lá na região de Rostov e até restrições de voo perto de Moscou por causa disso. É uma guerra cada vez mais tecnológica, né? Os drones são protagonistas. Interessante isso dos drones ganhando mais espaço. E o apoio internacional para a Ucrânia, como é que tá? Então, continua forte. A França, por exemplo, anunciou uma coisa importante. Vai fabricar drones direto em solo ucraniano. Ah, lá mesmo. Isso é novo. Sim, um passo bem significativo. E tem também uma nova iniciativa, uma estrutura de apoio agora coordenada pela própria Organização do Tratado do Atlântico Norte, com os Estados Unidos participando. O Reino Unido também lançou o que eles chamaram de campanha de 50 dias para acelerar o envio de armas. E diplomaticamente, alguma chance de conversa? Olha, a Rússia não parece muito otimista, não. Mesmo com a Ucrânia propondo conversas na Turquia e com pressão dos Estados Unidos, Moscou não está demonstrando muita abertura. Entendi. Bom, mudando de região, então, vamos para o Oriente Médio. Essa tensão entre Israel e Irã parece que não acaba nunca, né? Mesmo depois de algum cessar-fogo recente? Pois é, não acaba. O chefe de Estado-Maior de Israel foi claro. Diz que a campanha contra o Irã e seus aliados continua. O Irã, por outro lado, diz que já restaurou as defesas aéreas que tinham sido destruídas. E na Europa, está voltando a discussão para reimpor sanções ao Irã por causa da questão nuclear. E Israel agindo em outras frentes também? Sim, atacou infraestrutura Houthi lá no Iêmen, né? Ligando o grupo diretamente ao Irã. É tudo muito conectado ali na região. E no meio disso tudo, a situação humanitária em Gaza. Os relatos são terríveis, como você disse. É uma catástrofe, não tem outra palavra. A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, a UNRWA, fala numa fase de morte. As pessoas estão morrendo de fome, de sede. Crianças morrendo. Principalmente crianças. Tem relatos de mais de 1.000 mortes de pessoas que estavam buscando ajuda desde o fim de maio. 1.000 mortes. Algumas em centros que, teoricamente, eram apoiados pelos Estados Unidos e Israel. Teve um incidente gravíssimo em Zikin, dezenas de mortos esperando ajuda da Organização das Nações Unidas. É desesperador. E a ajuda não consegue chegar direito. Muito difícil. As tropas israelenses avançaram em Deir al-Balah, o que complica ainda mais a logística. E teve até uma incursão na residência da Organização Mundial da Saúde. Assim, fica quase impossível operar. Que cenário. E ainda ali perto, na Síria, a violência continua. Continua. A instabilidade regional acaba respingando lá. A violência sectária não para. Tiveram confrontos recentes bem graves entre drusos e beduínos sunitas em Sueda. Centenas de mortos, milhares de deslocados, com relatos até de intervenção de Israel na área. Meu Deus. Bom, vamos dar um salto agora para o Indo-Pacífico. Como é que está essa relação Estados Unidos e China? Ainda tensa. Continua tersa, sim. Embora a China mantenha um discurso oficial falando em cooperação e tal, as ações dos Estados Unidos são mais assertivas, né? Fecharam um acordo comercial com as Filipinas, que envolve tarifas,
E o presidente americano criticou abertamente o grupo BRICS. O bloco com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os novos membros. Exato. Ameaçou até com mais tarifas os países que se alinharem economicamente ao bloco. É uma pressão econômica clara. E militarmente falando, o que está acontecendo por lá? Muita movimentação. Teve navio de inteligência chinês navegando perto de ilhas japonesas. Caças e navios chineses continuam sendo vistos perto de Taiwan constantemente. E um dado preocupante. A Guarda Costeira da China fez patrulhas que chamam de escuras, sem a identificação eletrônica ligada, sabe, perto de ilhas taiwanesas. Isso dificulta rastrear e entender as intenções. Patrulhas escuras. É. E Pequim também tem feito o mapeamento do leito marinho perto de Taiwan e da ilha americana de Guam. Isso pode ser visto como preparação para alguma ação futura, né? Preocupa bastante. E Taiwan se preparando também. Sim, Taiwan está realizando seus exercícios militares anuais, os Hanquan, inclusive testando equipamentos novos americanos, como aqueles sistemas HIMARS, os lançadores de foguetes. Ok. Para a gente fechar e ter uma visão mais ampla, como é que ficam as alianças globais e as tendências com tudo isso acontecendo? Olha, a gente vê blocos se mexendo, se adaptando. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, por exemplo, está olhando mais para o espaço, para o cyberespaço, e se preocupa com a possibilidade de ter que lidar com conflitos ao mesmo tempo envolvendo Rússia e China. 2 frontes grandes. Exatamente. E o BRICS, como a gente falou, está se expandindo, buscando desafiar a ordem atual, mas aí enfrenta essa pressão econômica dos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas, coitada, está com dificuldades enormes para dar resposta humanitária em Gaza e ainda enfrenta cortes de grana no mundo todo. E aí surgem novas frentes de disputa, né? Tipo mineração em águas profundas que está começando a gerar tensão, ou rivalidades regionais usando energia como arma, como acontece entre Marrocos e Argélia. Ufa, é realmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo parece conectado de alguma forma. É fundamental ficar de olho nessas movimentações que vão redesenhando o cenário global. Exatamente. Entender essas conexões, essas dinâmicas complexas, é a chave para a gente navegar um pouco melhor nesses tempos tão turbulentos. Agradecemos a companhia de todos nessa análise. Valeu por acompanhar a gente. Continue ligado aqui no Se Liga Terceira Guerra para entender os próximos capítulos dessa história toda. Até a próxima!